Muito bem, aqui no Bandeirantes Acontece, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o universo corporativo, o mercado de trabalho. E o nosso convidado aqui no nosso estúdio Bandeirantes é o Emerson Wesley Dias, que é consultor, coach, também palestrante. Emerson, muito boa noite, um prazer tê-lo com a gente aqui na Bandeirantes. Boa noite, Galvão. Boa noite aí aos ouvintes. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui falando com vocês. Pois é. Queria que inicialmente você falasse pra gente por que o título desse teu livro aqui que foi lançado recentemente, O Inédito Viável. O que é o Inédito Viável, hein, Emerson? Interessante. Esse título, essa frase na realidade é de Paulo Freire, grande educador brasileiro, né? Patrono da educação brasileira. O Paulo Freire citava essas questões do que é o inédito viável na vida das pessoas, né? Quando aquela pessoa se percebe numa situação limite, então a única sobrevivência dela é alcançar algo inédito, né? Sair daquela situação limite. Mas eu só fiquei sabendo disso porque, estudando sobre liderança, uma vez um autor disse que o líder é aquele que viabiliza aquilo que ainda não aconteceu, portanto cria o inédito viável. E eu achei isso bem forte, né? O inédito viável eu achei muito forte. E aí eu comecei a pesquisar o que era. E aí eu cheguei na questão do Paulo Freire, de educação, e ele cita isso em 2 livros, dos anos 60 e anos 80. Fui buscar essa informação do conteúdo porquê, e aí eu comecei a ter algumas outras ideias. E quando eu estava escrevendo um livro, que eu não sabia exatamente o título, mas eu já tinha um certo pensar sobre ele, e aí me deu um estalo de, poxa vida, esse livro tem a ver com o inédito viável. E aí eu pesquisei para saber se não tinha, né, ninguém usado esse título, e acabei tomando para mim emprestado, né, do Paulo Freire, e talvez fazendo essa homenagem aí ao grande Paulo Freire, que foi tudo que ele representa para a educação. E até porque eu acredito muito também no processo de educação, né? Educação acho que a base de qualquer sociedade, a base de qualquer relação, o fator educacional estar presente, né? Então, se educar para se transformar, talvez seja esse aí o grande inédito viável para todo mundo. O nosso ouvinte aqui do Bandeirantes Acontece deve ter percebido, a gente tem falado muito sobre essas questões, eu gosto de tratar desses assuntos aqui no Bandeirantes Acontece, porque tem a ver com a vida de todo mundo, né? A maioria das pessoas está inserida aí numa empresa, numa corporação, e você saber se relacionar com os seus pares, com os seus superiores, com os seus subordinados, acho que é algo importantíssimo aí para você progredir no seu trabalho, né? E eu dei uma olhada em alguns vídeos também, palestras que você tem proferido, você liga muito essa questão aí do trabalho com a filosofia, né? Queria que você falasse um pouquinho para o nosso ouvinte sobre isso, de que forma que a filosofia pode ajudar as pessoas a se desenvolverem e terem um relacionamento melhor no ambiente de trabalho, hein, Emerson? Sim. De novo, volta à questão, né, de educação, né? A própria origem da palavra educar é eduquire, né? E significa puxar de dentro, ou seja, trazer de dentro de você as respostas que você precisa dar para o mundo aqui fora. E eu busco muito na filosofia, porque eu sou um apaixonado por filosofia, e a própria definição, né, do que é ser filósofo, nada mais é do que ser amigo do saber, né? Filosofia, a origem da palavra é amigo do saber. Teria sido talvez Pitágoras, o grande criador dessa palavra, porque quando perguntaram, disseram para o Pitágoras, né, nossa, você é um sábio. E a resposta dele foi, não, sou um sábio, eu sou amigo do saber. E aí se originou a palavra filosofia. E hoje, no mundo tão complexo, no mundo de mudanças tão rápidas, de transições tão brutais, né, de rumo, de rota, é muito importante que você tenha condições de responder apenas 3 perguntinhas, né? O que, como e por quê? E essas 3 perguntinhas, o que, como e por quê, estão presentes na nossa vida e estão presentes na nossa carreira. Como fazemos as coisas? Olha, fazemos através de telefonema, de reuniões, de uso da internet, de viagens, não importa. O que fazemos? Bom, advogamos, fazemos consultoria, transmitimos programas de rádio, fazemos um monte de coisa. Agora, por quê? Essa talvez seja a grande sacada. Por quê? O porquê sempre é um propósito, né? Por que fazemos o que fazemos? Então, está ligado com o nosso propósito de existir enquanto humanos aqui na Terra. E aí eu acho que todo o instrumental que eu tenho aplicado nas minhas consultorias, nos meus coachings, nas palestras para as empresas, é buscar essa reflexão do porquê fazemos as coisas. E quando você acha o porquê, as coisas começam a ter muito mais sentido. E você sabe que quando você tem sentido, você vai a algum lugar.
quando você não tem sentido, não tem direção, qualquer caminho serve, já dizia Lewis Carroll no livro... como chama? Alice no País das Maravilhas, né? Um livro de 1800, se eu não me engano. Então, se você não tem sentido, não tem norte, não faz diferença nenhuma para onde você vai. Então, acho que a filosofia está aí, né? Nessa vontade de compreender, nessa vontade de entender, nessa vontade de querer responder o porquê das coisas. Você acha que tem muita gente que está no modo automático ali, está seguindo, tipo o Deixa a Vida Me Levar lá, né? Do Zeca Pagodinho, Zeca né? Pagodinho, né? O famoso Deixa a Vida Me Levar, que acho que no universo do trabalho acho que não funciona muito bem, não, né? É legal a gente levar, direcionar a nossa vida, né? Exatamente. Eu penso assim, né? Exatamente. Tem a frase que está na bandeira do estado de São Paulo, é isso, né? Do cor non duco, né? Ou seja, conduza, não seja conduzido. E eu vejo sim, às vezes até eu mesmo me pego fazendo algumas coisas no piloto automático. E quando eu pergunto, mas por que eu estou fazendo isso? Eu vejo que não tem menor sentido, menor conexão com as coisas que eu admiro, com as coisas que eu respeito, com as coisas que eu busco na vida. E aí eu falo, poxa, não é porque está todo mundo fazendo que eu também vou fazer. Então acho que esse ponto, né, de achar o porquê, achar um propósito, acho que tem tudo a ver. E a vida, ela nos leva a isso, né? O nosso próprio organismo nos leva a automatizar hábitos. Os nossos ouvintes vão concordar comigo. Quando a gente acorda e escova os dentes, geralmente a gente vai pegar a pasta de dente e a escova dental e vai fazer do mesmo modo, vai pentear o cabelo do mesmo modo, do mesmo lado. Então são todos mecanismos que o nosso próprio cérebro ele automatiza para não ter que ficar consumindo energia e aprendendo sempre as mesmas coisas. Só que isso tem um fator também que é ruim quando você leva esse automatismo ao extremo na sua vida. E aí você começa a fazer um monte de coisas porque todo mundo está fazendo. Porque, né, você disse que se todo mundo vai para lá, você também tem que ir para lá, né? Todo mundo quer tirar férias e ir para Disney, tem que fazer compra em Miami. E aí você começa a pensar, mas eu não tenho nada a ver com esses lugares, né? Eu gosto muito mais de natureza. Então por que eu vou tirar férias no mesmo lugar? Por que eu vou ter que fazer compras? Imagina, eu acho que você tem que se perguntar sempre o porquê. E tentar sair o máximo possível da vida automática. A vida sem reflexão, a vida sem perceber os seus porquês, na minha opinião, e Sócrates já concordava comigo mais de 2.500 anos atrás, a vida sem reflexão não faz muito sentido. A gente está conversando aqui no Bandeirantes Acontece, recebendo aqui no estúdio Bandeirantes o Emerson Wesley Dias, que é consultor, coach, palestrante, autor de O Inédito Viável, que tem o prefácio aí do Alexander Mandic. Agora, Emerson, você lembrou aí que a gente está vivendo numa conjuntura aí no mundo, cada vez com mudanças mais rápidas. A gente entende, acho que todo mundo percebe que isso causa muito estresse, causa ansiedade nas pessoas. Agora, em alguma medida, esse universo permite mudanças de rumo mais do que no passado? Porque o que a gente percebe é que no passado era muito comum. A pessoa começa a trabalhar e passa 20, 30, 40 anos na mesma empresa e aquilo era sinônimo de sucesso. Hoje em dia já se pensa diferente e a minha questão é essa. Essa nova conjuntura, né, com muito mais possibilidades, facilita algum tipo de mudança de rumo no momento em que a pessoa de repente percebe que não é aquele ramo que ela deve seguir? Olha, eu diria que tem os dois lados. Eu acho que ela facilita, mas também ela pode complicar. Por quê? Facilita porque as opções são inúmeras. Hoje, se você pensar, existem profissões que talvez 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente nem imaginava que existiriam. Quando você olha para o campo da tecnologia, do entretenimento, tem uma enormidade de possibilidades. Isso não existia no passado. Agora, também dificulta porque quanto mais opções, mais difícil escolher, né? Nada é tão paralisante quanto uma quantidade infinita de opções. Quando você se vê num cardápio de restaurante com 15 pratos, você fica desesperado porque, caramba, o que eu vou comer? Então, muitas opções também te paralisam. E quando te paralisa, você não vai a lugar nenhum. Se você tiver numa estrada e tiver uma placa meio confusa e você tiver 2 opções, você vai reduzir a velocidade, porque você vai ficar em dúvida para onde você vai. Eu acho que sim, facilita, mas também complica. E aí que eu volto na questão do porquê. Quando eu me conheço, quando eu sei para que eu vim aqui, o que faz sentido para mim, quais são as minhas forças, o que eu preciso fazer para ser um talento de fato reconhecido, fica mais fácil escolher.
Eu acho que hoje facilita muito, né? Quando você pensa em possibilidades de divulgação, de marketing, de alcance, poxa vida, a internet te dá uma condição que talvez a gente nunca viveu isso na humanidade. Imagina Sócrates, Platão, Aristóteles, se eles estivessem em programas de rádio transmitidos pela internet, quanto a humanidade teria evoluído no pensamento. Eles não tiveram essa possibilidade. E hoje você tem essa possibilidade. Mas o que não quer dizer que todo o conteúdo que está lá seja bom. Então eu acho que tem que ter um certo discernimento, uma certa sabedoria de saber escolher, saber optar dentro daquilo que é melhor para você, né? Facilita e complica. Essa acho que é a grande graça da vida, né? Acho que um grande foco de ansiedade também hoje para as pessoas é como gerenciar o tempo, né? Porque a questão da tecnologia veio muito para ajudar, mas também acaba em muitas vezes fazendo com que a pessoa fique 20 horas do dia aí conectada por e-mails, por redes sociais, né? E acaba gerando mais estresse também, ansiedade. Eu sei que você, nas suas palestras, também fala muito sobre essa questão de como gerenciar o tempo, né? Em que medida o processo de coach pode ajudar as pessoas a lidarem melhor com o tempo, hein? Sim. Eu acho... Vou fazer uma seguinte comparação aqui, né? O maior ativo, o maior bem que o humano pode ter é tempo. O tempo é a única coisa que não volta, que se a gente gastou, perdeu, acabou. Né? Se essa entrevista no final dela não tiver valido a pena para quem ouviu, ele perdeu tempo. Então, a gente tem que alocar o tempo naquilo que nos dá a maior satisfação. Agora, a satisfação maior, ela vem daquilo que nos leva para algum objetivo. Quando eu percebo que eu estou evoluindo, quando eu percebo que eu estou progredindo. Se eu não estou progredindo, eu estou alocando meu tempo de forma errada, portanto eu estou desperdiçando. E como é que eu vou fazer isso no trabalho dentro do coach? A gente vai trabalhar a pessoa para que ela descubra exatamente os porquês. O que ela tem que fazer, né? Qual que é a melhor profissão para ela, qual que é o melhor tipo de jeito, qual que é o melhor jeito dela trabalhar, como é que ela consegue trazer para o mundo aqui fora uma contribuição através do seu trabalho. E essa contribuição é o que a gente chama de autorretorno. Ou seja, quanto mais tempo ela passar fazendo essa atividade, maior será o retorno dela. Portanto, quanto mais tempo ela alocar lá é onde ela vai ter mais retorno. Vou contar uma outra historinha aqui, uma comparação. O Neymar, a gente sabe que é um grande jogador de futebol. E por que o Neymar é muito bom? O Neymar é muito bom porque ele passa a maior parte do tempo lá na frente, onde ele é bom, querendo fazer gols. Ele não joga na zaga. Eventualmente, ele pode ter uma bola que ele vai lá atrás, etc. e tal. Mas ele passa a maior parte do tempo do jogo fazendo aquilo que ele é bom. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Onde eu sou bom? O que eu sei fazer? E naquilo que eu sei fazer é onde eu preciso passar a minha maior parte do tempo. Porque é aí que eu vou ter satisfação. Porque é aí que eu vou ter momentos gratificantes, né, de alto retorno. Então, alocar o meu tempo onde eu tenho mais alto retorno é o que me dá maior sensação de uso do tempo. Agora, fácil? Não é. Simples? Bem simples, quando eu me conheço. Quando eu me conheço é mais fácil alocar o tempo. Então, quando eu olho para a minha vida e percebo aonde eu vou ter retorno, e eu não estou falando só de retorno financeiro, retorno de satisfação. Eu prefiro alocar, por exemplo, talvez 24 horas do meu domingo com a minha família, com meus amigos, né, com as pessoas que eu gosto, do que talvez estar fazendo uma outra atividade, porque está todo mundo lá, menos eu. Então, fazer essa conta, né, de quanto eu passo fazendo coisas que me dão satisfação, portanto me dão autorretorno, não ter medo de fazer escolhas baseadas naquilo que responde os meus porquês, e principalmente saber para onde eu vou. Quando eu sei para onde eu vou, é muito mais fácil alocar meu tempo, é muito mais fácil eu perceber aonde eu tenho retorno. Numa das suas palestras aí também que eu acompanhei pela internet, em algum momento lá você falou que era um organizador, né? E eu estou pensando aqui na questão da perda de tempo, às vezes, eu sinto muito isso, né? Eu, de vez em quando, né, eu na minha casa lá, tenho um escritório, eu tenho que meio que botar tudo abaixo ali, jogar muita coisa fora, ajeitar, porque se eu entro no ambiente, ele tá bagunçado, isso acaba me interferindo, bagunça minha cabeça, entendeu? Aí quando eu vou começar um projeto novo, uma coisa, tem que estar com a coisa tudo organizada. Isso realmente tem alguma explicação científica isso? Você já ouviu isso de algumas outras pessoas? Realmente tem relação essa questão da organização para você otimizar o trabalho, Emerson? Tem sim. O Renato Russo tem uma música, né? Disciplina e liberdade.
E é isso mesmo. Quando você tem disciplina, você tem liberdade para escolher. Quando você não tem disciplina, você está refém daquela desorganização. Você olha para o teu armário, você vê lá 30 camisas. Quantas você usa de fato? Talvez 7, 8. Mas você tem 30. Então, quer dizer, toda vez que você vai escolher, é aquele dilema de opções, mas você sempre vai escolher aquelas 7 que você usa. Então, esse lance do ser humano de ficar acumulando coisas que não vai usar, mas ele pensa que talvez um dia vai usar, isso toma bastante tempo. Isso aqui eu só dei um exemplo, né? Mas a gente pode olhar ao longo do nosso dia, olhando as nossas atividades diárias, minuto a minuto, aonde a gente está colocando o tempo e aonde a gente está perdendo o tempo, né? Coisas que eu falo, poxa vida, isso aqui eu vou usar. Talvez, será que vou mesmo, né? Será que se eu for usar, não seria melhor eu colocar talvez numa gaveta onde tem lá coisas pendentes para uso? Se eu ficar deixando jogado, né, espalhado ao redor da casa ou dentro da casa, na hora que eu for procurar vai ser muito mais difícil. Então, quando eu começo pensando que eu preciso sempre me organizar para ter as coisas no local certo, para quando eu precisar saber onde está e não perder tempo da busca, eu estou sendo mais produtivo, sem dúvida. Eu acho que é uma coisa natural do ser humano, a gente não é um robô, né? A gente tem emoções, então a gente é um ser dominado por emoções. Mas eu acho que a gente tem esse viés diferente de todos os outros seres, que é a capacidade cognitiva, intelectual, e de pensar nos nossos objetivos, de pensar na nossa organização. Então, eu acho que tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade, mas eu acredito que é possível para todo mundo ter disciplina, e disciplina é sempre liberdade. Quem que é o público-alvo aí do teu livro, O Inédito Viável, hein, Emerson? Olha, eu trabalhei nesse livro 4 grandes perspectivas na vida, e essas 4 grandes perspectivas, elas cabem na vida de qualquer pessoa. Eu trabalhei finanças, todo mundo precisa de dinheiro, né? Mais ou menos todo mundo precisa de dinheiro. Saúde física, né? Estar bem consigo mesmo, cuidar da sua saúde. Saúde mental, ou seja, desenvolver-se intelectualmente. E saúde social, relacionamentos, networking, saúde do relacionamento do casal, amigos, né? Colega de trabalho, vizinho, não importa. Então eu procurei trabalhar essas 4 perspectivas. E dentro dessas 4 perspectivas, eu acredito que eu posso alcançar todas as pessoas. Do profissional ao empresário, da dona de casa ao estudante, enfim, eu acho que dá para pensar de alguma forma, se talvez não essas 4 atinjam todas as pessoas, mas em algum momento qualquer pessoa tem uma delas que está ali latejante, né, que precisa ser trabalhada. E aí quando você entende a metodologia, que é perceber, planejar e agir, se você perceber, se você planejar, se você agir, qualquer inédito se torna viável. Então, eu acho que é um livro de leitura super simples, super rápida e serve a todos. Muito bem, a gente agradece muito a presença aqui no nosso estúdio do Emerson Wesley Dias, consultor, coach, palestrante, autor de O Inédito Viável. Emerson, muito obrigado, um grande abraço e até uma próxima, hein? Obrigado, Galvão, obrigado aos nossos ouvintes e uma boa semana a todos aí. Estou sempre aí torcendo para que todo mundo viabilize seus inéditos, né? Isso acho que faz todo o sentido na nossa vida.